Meus irmãos, vamos ler Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. Pode colocar a tradução na linguagem de hoje, tá bom? E nós vamos então, mais uma vez, conversar sobre esse tema maravilhoso. Este mês o Senhor gerou algo no meu coração, e o tema do mês é este: vivendo o novo de Deus. Algo que nós precisamos então passar. Esta mensagem já aqueceu muito a minha vida, tocou muito forte ao meu coração, e tudo aquilo que meu coração naquilo, eu falei, uau. Então nós vamos passar isso aos nossos irmãos, porque quem prega primeiro, irmãos, primeiro prega para você, não é? E aí a gente vai aprendendo. Trouxe vida para você, você repassa aos irmãos, não é? Você repassa para os demais, porque aí você vai recebendo mais vida e vai levando vida, não é? Por isso que vem o verdadeiro sentido de você pregar aquilo que você vive em todo o tempo, não é? E nós vamos então meditar nessa palavra. Vamos ler? Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até... Por favor, começa do versículo 13, filho. Termina no 16, tá? Isso. Pronto, tá aí, ó. Glória a Deus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque aqui em família nós já louvamos o teu nome. Nós já aqui nos expressamos através da oração da fé. E neste momento vamos agora receber a tua palavra. Espírito Santo, aplica de maneira clara na nossa mente e que seja guardada no nosso coração, e teremos resultados e frutos para a tua glória. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui neste texto, ele está simplesmente nos orientando a nós olharmos para a frente, deixarmos as coisas que já passaram para trás. E ele nos traz aqui algumas instruções que estavam sim sobrecarregando os irmãos que estavam com ele, e o Senhor os deu essa palavra. E nós também vivemos um tempo assim como hoje. É natural nós guardarmos algumas coisas passadas e nós carregarmos isso com a gente. E infelizmente algumas coisas que aconteceram conosco no passado, que não foram boas coisas, elas terminam hoje atrapalhando o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada e o fortalecimento na fé. E a gente se preocupa um pouco com isso. E aí a palavra do Senhor, que nos dá vida, não é aquilo que nós aprendemos sempre, quando a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, então nós estamos nele, plantados nele, então nós recebemos dele novidade de vida em todo o tempo.
coisa nova. A preocupação aqui é com o velho, as coisas velhas e principalmente aquelas que não foram bem sucedidas na nossa caminhada. E o apóstolo Paulo, cheio de Deus, falou: olha, vamos deixar para trás essas coisas velhas e vamos olhar para frente, receber o novo de Deus, para nós então seguirmos no novo tempo, no novo plano, no novo projeto. Porque Deus, Ele tem projeto para todos nós. Ele tem. Nós acabamos de ouvir um testemunho da irmã, do que ela era. Talvez uma vida totalmente, vamos usar uma palavra completa, miserável para a sociedade, para ela mesma e principalmente para o céu. Mas quando chegou Jesus na vida dela, ela recebeu Jesus. E então uma novidade de vida em Jesus mudou a vida da nossa irmã. E hoje então ela entendeu isto, se tornou uma nova criatura e trabalha para o Mestre, grata a Ele pela transformação de sua vida. Quando fala que, vamos lá, quando fala que deixa para trás o velho, não é esse maridão que você tem não, hein? Não, eu não vou deixar esse velho. Não, são as coisas velhas que passaram e que não trouxe para você algo tão positivo. Quando você automaticamente carrega algumas coisas, e todo mundo aqui já teve experiências boas, e essas experiências sim, elas devem trazer como uma boa estrutura para você seguir em frente daqui para frente. As coisas ruins você deve deixar então para trás. Eu já passei por experiências não tão legais na minha caminhada, principalmente nas coisas que erramos. E aí eu falo: poxa, mas o pastor erra também? Todo mundo erra. Escute, todo mundo que anda para frente, todo mundo que projeta, todo mundo que sonha atrás dos seus objetivos, vai mesmo à luta, você erra. Quem não erra? Quem não faz nada. E se você não faz nada, aqui no Brasil usamos o linguajar: você é um zero à esquerda. Você não vai errar, mas também você não vai sair de onde você está. E Deus não nos chamou para isso. Nós precisamos receber então o novo de Deus em todo o tempo. Para isso precisamos então guerrear, ir para cima mesmo. E nós precisamos caminhar, porque Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer derramar sobre mim, sobre você. Mas nós precisamos estar pronto para viver o novo em Deus. Escuta, eu estava vendo para cá, e quando eu cheguei, logo eu fui ver essa árvore aqui, e percebi no irmão Nildo que ele estava varrendo ali. E daqui a pouco, se você for perceber, no final do culto, pode ir lá que tem mais folhas no chão, porque elas caem constantemente. Só que se você olhar para esta árvore, pode perceber que já nasceu bastante folhas novas. As velhas, elas vão caindo, sempre vão caindo, mas vai nascendo, vai se renovando dia após dia. E é impressionante. A gente que vê um pouco da roça, como alguns irmãos aqui, sabem disso, que essas folhas que caem, elas quando ficam lá na raiz, no pé da árvore ali, você sabia que essas folhas que caem, elas vão servindo de adubo para as raízes daquela árvore? Muita gente não tem que tirar essa sujeira aqui, mas se você deixar ela lá, ela vai trazer adubo, vai vitamina para aquela árvore ali, e vai até impedir que algumas pragas cheguem até ela. Então que essas folhas, experiências na verdade que nós vamos recebendo, que possam só servir para a gente de adubo. As coisas velhas vão caindo aqui, mas que sirva. Olha, por aqui esse caminho foi claro para mim e eu obtive resultados. Vamos lá, na sua vida pessoal, eu falo na minha vida profissional. Eu tive uma experiência ruim na minha empresa no ano 2016. Estava tudo ótimo, trabalhando com muita gente, muitos irmãos. E aí a experiência foi deixar mais de 50% da empresa numa gestão diferente. E as consequências foram ruins. Quando eu observei, a empresa tinha praticamente falido. Uma experiência ruim que eu carrego
eu tive que me reajustar. Se eu tivesse olhado só para aquela experiência que eu tive naquele momento, para as coisas velhas que aconteceu, para aquele momento ali, eu não teria força para recomeçar de novo na empresa e ter hoje uma empresa saudável. Que eu falo que tem uma empresa saudável hoje é que sustenta a nossa casa, a nossa família, e ela traz resultados financeiros. Então isso é uma empresa saudável. Empresa saudável quando você trabalha, porém você vê os resultados que ela dá. Você louva ao Senhor, obrigado Senhor, porque essa porta que o Senhor abriu para mim, essa empresa me dá resultados na questão financeira. Então, se eu tivesse parado com aquela experiência ruim que aconteceu na minha caminhada, eu não teria hoje a empresa nova, estruturada e saudável. Então, que essas experiências que acontecem na nossa vida sirvam para fortalecer ainda mais a sua caminhada, sirva para consolidar ainda mais os projetos que já estão acontecendo e os que vão acontecer na tua história. E a gente erra mesmo, a gente erra com pessoas, a gente erra na verdade com algumas situações que acontecem na nossa vida. Agora, quando eu recebo esta palavra e o apóstolo Paulo dizendo, olha, você precisa pegar o que te trouxe experiências boas e segue, mas daqui para frente é um tempo, não é? Quer ver os casais mais bem sucedidos? Vamos lá? Agora trazendo para as famílias que se tem hoje, é quando o filho, quando casa, ele agradece o pai e a mãe, agradece o pai e a mãe por todos os benefícios alcançados através deles, por os ensinamentos, o caminho novo. Mas quando o filho e a filha, o noivo e a noiva, o marido e a mulher, fala assim, vamos começar um novo caminho a partir de agora. Quer ver o casamento ruim, o que está acontecendo, e dificilmente vai dando certo, quando os pais de ambos começam a interferir demais no casamento, e aí não deixa esses meninos começar uma nova vida. A mãe chega dizendo, não é assim que se faz, minha filha. Não, mãe e pai, deixa esses meninos começar. Eles precisam começar um novo tempo, um novo momento na vida dos dois. Você precisa instruí-los, ensiná-los e deixar eles, e eles vão formar sim, com a direção de Deus, com a bênção de vocês também. Pode ter certeza, eles serão bem-sucedidos na caminhada. Agora precisamos deixá-los. Da mesma forma, esses meninos tão mimados que nós temos neste tempo. Escuta, pregamos domingo de manhã e falamos sobre um pouco do deserto, os tempos difíceis. Mas você sabia que o deserto e os tempos difíceis formam homens fortes, mulheres preparadas para enfrentar os desafios da caminhada? Os tempos difíceis que você já recebeu na tua história, na tua caminhada, foi só Jeová preparando você. Nós até falamos e até já ouvi muitos irmãos pregarem nesse tempo, dizendo que deserto é coisa do diabo. Escuta, não é Deus nos moldando neste tempo, porque não dá hoje para a gente continuar caminhando da mesma forma como caminhamos já há 10 anos, há 20 anos e há 30 anos para o reino de Deus, sem ter frutos. E aí hoje é nítido na nossa caminhada, os irmãos que caminham e vão caminhando e os frutos não vão acontecendo. É uma árvore, parece até bonita, cheia de folhas, porém os frutos não aparecem na sua caminhada. E aí o próprio Cristo dizendo, olha, se você está em mim, você produz fruto. Se você está ligado em mim, é impossível você não gerar resultados. Então, se nós estamos ligados em Cristo, é nítido que os frutos vão acontecer. E por que não estão acontecendo? Nós precisamos estar atento a tudo isso. O que a Bíblia fala que nós devemos estar em Cristo e sim receber dele a novidade de vida em todo o tempo. O apóstolo Paulo, na verdade, preocupado com a igreja, falou assim, olha, o que precisa fazer então para eu viver esse novo tempo em Deus? Uma instrução ele deu muito certo. Ele falou assim, olha, eu vou instruir vocês
Quando eu era menino, eu pensava como um menino, fazia as coisas de menino, eu tinha um resultado ali, coisa de criança na caminhada. Então, quando eu cresço e me torno adulto, eu tenho que parar de fazer as coisas de menino. Eu tenho que deixar de ter algumas atitudes de menino. Eu preciso crescer, ser adulto, responsável, comprometido, porque aí o apóstolo Paulo, ele vai nos direcionando, cheio de Deus, por um caminho para nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. E nós vamos ver que o propósito dele é maravilhoso. Agora, dentro do propósito tem a caminhada que não é tão fácil. Deus, ele tem propósito especial com todos nós, mas nem sempre Deus vai nos mostrar o caminho completo, porque senão alguns vão desistir da caminhada. Então entenda uma coisa: o deserto, quando Deus prepara para a gente passar por ele, é porque nós precisamos melhorar um pouco mais. E aí ele vai saber, na verdade, você vai ter oportunidade de se revelar de verdade quem você é. Porque às vezes as murmurações são maiores, as reclamações são muito grandes também. Mas aqui tem um povo que está entendendo que mesmo no deserto, aleluia, mesmo na dificuldade, escuta, quando o desemprego chegar na tua casa, o Senhor quer se revelar nisso aí. Uma notícia ruim, quando o câncer chegar em casa, o Senhor, na verdade, quer se revelar em tudo isso aí. A notícia ruim, as coisas que não são tão legais, o Senhor quer se revelar e quer nos trazer algo de muito valioso com estas lições. E aí você vai amadurecendo nele. Sim, você vai entendendo que você precisa melhorar no teu comportamento, nas tuas atitudes, nas tuas conversas. Você vai seguir em frente para começar a viver o novo de Deus na sua vida. Então, por favor, se nós cometemos alguns erros lá atrás que não foi legal, não tem como permanecer cometendo esses erros daqui para frente. Se eu tive uma experiência ruim na minha empresa, entregando a gestão para algumas pessoas que não foram legais, claro, o erro foi meu, e eu preciso então entender e não cometer esse erro novamente, porque o preço foi muito alto. E aí eu encontrei no Senhor essa resposta para a minha vida. Então eu não posso mais continuar cometendo esses erros, mas eu preciso estar seguindo em frente, agora com mais experiências. Sim, olhando, olha, aqui me trouxe resultados positivos. Olha, para fazer a obra do Senhor dessa forma é melhor, e nós vamos seguindo em frente. Olha o que tem uma palavra que o Senhor gerou no meu coração, e eu quero ler com vocês, que é Mateus capítulo 9, versículo 1 a seguir. Por favor, coloque esse texto para nós meditarmos nele um pouco, e para falar um pouquinho desse novo de Deus na nossa vida. Olha o que diz essa palavra, Mateus capítulo 9, do versículo 1. Glória a Deus. Então eu quero que você olhe dessa forma. Jesus entrou no barco, Mateus 9 está falando sobre isso. Vamos lá. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Segue. Então algumas pessoas trouxeram o paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. E o homem se levantou e foi para a sua casa. Segue. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos.
Jesus saiu dali, a caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com um cobrador de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vocês vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejumam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo. E aí, para vocês entenderem, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Segue. Agora está aí, ó. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Esse odre aqui, para vocês entenderem, ele era feito com peles, o couro da cabra. Para quem já viveu isso, teve criações de ovelhas ou cabras, quando elas eram direcionadas para o açougue e assim por diante, a pele era aproveitada, e é sempre aproveitada. Mas quando você tira a pele, o couro da cabra, ela tem um processo para ser utilizado. Primeiramente, esse odre aqui, que é feito por essa pele de cabra, ele era feito, principalmente por nossos irmãos que viveram nessa época, para usar como recebia água. Aqueles que faziam caminhadas por longo caminho, eles usavam também para colocar leite, mas também eles usavam para colocar o vinho. Esse odre aqui, que era feito com essa pele de cabra. Mas o cuidado aqui era, quando eles iam usar tudo isso, era não colocar o vinho num material que já estava muito velho, porque o vinho, que era raríssimo, ele ia ser desperdiçado. Então a recomendação era que preparasse muito bem para poder você fazer um alforje desse, uma bolsa de couro dessa para receber esse recipiente. Ele passaria por alguns processos. Então eu vivi um tempo com isso, para poder curtir o couro, a lã da cabra. Era um tempo necessário para ele ficar exposto ao sol. Ele precisava ficar exposto ao sol. E quando, na verdade, o sol, ele curtia muito aquele couro, que não há, e trazendo para os nossos dias hoje, irmão, aquele sol causticante mesmo, pesado. Quando nós às vezes não temos um sombreiro, não temos um bom chapéu, tudo, aquilo incomoda, sim ou não? Mas para nós ficarmos preparados, ficarmos prontos, é necessário entrarmos nesse sol. E aí o próprio Jesus está falando assim: olha, eu vou ensinar vocês qual que é o processo para vocês chegarem a terem um resultado, para cumprir um propósito. Esse sol aqui, que é causticante, ele vai trazer vocês uma estrutura maravilhosa logo em seguida. Depois que ele ficava um período no sol,
ele recebia um trabalho que era nas pedras. O curtidor, ele pegava esse couro e ele pegava completo e começava a bater ele nas pedras, mas com muita força, no lajeiro. Para quê? Para que esse couro ele recebesse e ficasse com muita elasticidade, ou seja, ficasse fácil, porque o sol endurecia. Mas esse processo de bater mesmo, ia trazer uma maciez e uma elasticidade muito grande, para poder, quem fosse fazer a bolsa, tivesse ali habilidades e facilidades para concluir o trabalho. Então, era todo esse processo que se tinha, e então, quem trabalhava com isso, era bem sucedido na caminhada. Jesus quer falar para a gente o seguinte: olha, para mim colocar o vinho novo em vocês, é necessário preparar vocês, porque Deus, ele não coloca vinho novo se o odre não estiver preparado. E aí tem muita gente que tem 5 anos, 10 anos na caminhada, 20 anos, e não recebeu esse vinho novo ainda. E aí, nas suas orações fala: mas Jesus, eu não estou sentindo nada. Jesus, olha, nós estamos caminhando aqui, o pastor está direcionando a gente para fazer uns trabalhos, eu vou no evangelismo, eu vou no culto nos lares, mas eu vou e eu volto para casa da mesma forma que eu fui, eu não sinto nada. E aí Jesus está dizendo: precisa preparar melhor esse odre, precisa mais um pouco do sol, e o sol da justiça vem sobre nós, para nós termos mais uma flexibilidade, uma maciez melhor, uma sensibilidade melhor. Porque muito tempo, irmãos, escute só, o Senhor tem falado muito em nosso meio aqui, para nós termos alguns caminhos. O que o Senhor quer é estabelecer, sim, os seus propósitos em nossa vida. Só que se eu e você não estiver preparado, escuta, nós não vamos viver esse tempo novo em Deus. Se nós continuarmos aqui observando mais os nossos irmãos, se nós continuarmos aqui observando mais os defeitos que há em um, que há em outro, e não os que há em nós, esse tempo vai passar. Escute, é muito precioso o que o Senhor quer fazer conosco, é muito lindo o que o Senhor quer realizar nesta igreja, mas eu e você precisamos então estar aqui agradecendo ao Senhor. Todo mundo passa esse tempo no deserto, todo mundo, todo grande homem de Deus, antes do Senhor usá-lo, o Senhor levou ele para o deserto. Deserto, na verdade, que trouxe para ele, às vezes, momentos de dores, de sofrimentos. Mas nós não podemos hoje faltar um arroz em casa, que as murmurações já chegam primeiro. Não pode faltar hoje, e aí muito, a gente fica até preocupado, porque às vezes o nosso guarda-roupa está completo lá e repleto de roupas, e a gente fala assim: eu não tenho nenhuma roupa para ir na igreja hoje. Existe, e aqui eu não sou contra as mulheres também, mas existe 10 pares de sandálias lá, e a mulher fala: eu não tenho sapato para ir. É um tempo que a gente está ficando preocupado com essas questões, mas em si mesmo, como se a gente fosse se apresentar para o próprio homem, para a própria mulher, e o coração às vezes longe. O que o Senhor quer falar aqui, que não adianta a gente estar aqui querendo receber o vinho novo entre nós aqui, e esse odre aqui está preenchido de outras coisas. Mas o vinho do Senhor, o vinho novo, Ele quer derramar sobre nós. E aí, quando o Senhor derrama esse vinho novo sobre esse odre que é você, e quando fala novo, é justamente sobre essa renovação, sobre, principalmente começando na tua mente, para você viver o novo de Deus. Se a tua mente logo não for tocada, esquece. Tem gente que viveu lá um tempo lá atrás, e você escuta hoje: lá atrás eu cantava, lá atrás eu pregava, lá atrás eu evangelizava, eu já vi muito isso. E esse passado está te alimentando as coisas que não tem nada a ver hoje. E hoje, o que você está fazendo? E hoje, o que você está agora se posicionando para fazer? E hoje, será que você, o teu comportamento é já para entregar o bastão e ver? Escuta, Deus te deu relacionamentos, Deus te deu amigos, Deus te deu oportunidade para você tocar em pessoas,
mas você simplesmente fica quieto, você não se manifesta, você na verdade não se coloca para ser instrumento de Deus nesse tempo, e o tempo está indo embora. E eu quero te dizer, querido, o Senhor quer te usar, porque o novo de Deus é para a sua vida. Agora escute, você não vai viver se continuar carregando essas coisas velhas. Esse comportamento velho que você tem de falar muito mal dos irmãos é um comportamento horrível. Eu disse domingo pela manhã aqui, quer ver Deus operar na sua vida? Comece a observar as qualidades que os nossos irmãos têm, porque defeito aqui, meu irmão, eu estou cheio deles. Só que se você olhar para mim, para os meus defeitos, você vai desistir. Se você, esposa, começar só a olhar para os defeitos do seu esposo, o amor vai se esfriar. Maridão, da mesma forma, é muita reclamação, poucos elogios, não tem mais admiração, e fica ruim. Escute, este homem que Deus colocou com você é um homem de Deus, essa mulher que Deus colocou com você é uma mulher de Deus. Não deixa isso se esfriar, porque é tudo que o inimigo quer, e você começa a observar só os defeitos que ele tem, e começa a se lamuriar. Escuta, você sabe por que o povo de Israel, mais de 3 milhões de pessoas, não chegaram a entrar na terra prometida? Era promessa de Deus eles entrar. Moisés, pega a tua equipe, vamos levantar e vamos tirar esse povo daqui, porque tem uma terra esperando por eles. Sabe por que eles não herdaram a terra prometida? Por causa da língua, por causa da boca. Sabe por quê? Deus chegava, estou com fome, o povo clamava, Moisés, estou com fome. Senhor, o povo está com fome. Deus dava comida para eles. No outro dia, reclamando, irmão, reclamando, murmurando. Está muito quente, Deus colocava nuvem. Está muito frio, Deus colocava o fogo para aquecer. Mas o povo terminava reclamando. E tem gente que continua nesse mesmo lema. A vida inteira dele é só reclamar, nunca é agradecer, nunca é louvar ao Senhor. Escute, esse deserto que você entrou, Deus está nele. Eu quero que você só sinta Ele com você, porque Ele não te deixa você sozinho. Quando o Senhor nos leva para esse deserto, pode ter certeza, Ele está com a gente. E é só para nos ensinar a melhorar e preparar para algo tão valioso e tão grande que acontece na nossa vida. Vocês sabem o que vai acontecer contigo? Eu era uma pessoa ruim também, sabia? Eu não tinha paciência. Eu estou falando comigo, tá? Eu não tinha paciência mesmo com ninguém, irmão. Não tinha. Meu limite era rápido. Um irmão que queria caminhar comigo era o apóstolo Paulo, né? Quando o companheiro, na primeira viagem missionária, falou: não, Paulo, tu vai para missões? Eu vou contigo. Eu vou contigo, né? E o Barnabé também: não, vamos levar ele também, vamos. E lá vai o companheirão, entrou no barco: não, pois vamos comigo. O menino pensando que a viagem missionária ia ser moleza, ia dormir em hotel, porque tem muita gente que pensa que o reino de Deus é só essas maravilhas. Está na igreja, não vai sofrer mais. Quem disse isso para você? Está na igreja, tu não vai passar mais necessidade. Quem disse isso? Esse evangelho hoje que é oferecido de muitas facilidades, de uma prosperidade inalcançável, esquece. Para acontecer a prosperidade de Deus e você ver Deus agir na tua vida, primeiro é esse ordem que precisa ser trabalhado. Quando você parar mais de olhar os defeitos dos nossos irmãos, de olhar para você, que é um caco velho, que é um retalho velho ainda. Porque se você agora for preparado e tiver em você, e o Senhor trabalhar nesse odre, e for um odre novo, irmão, o teu olhar será diferente das pessoas. Você vai olhar para esse camarada trabalhoso e vai amar a vida dele. Você vai olhar para essa irmã e vai ter compaixão dela e orar por ela. Você vai ver ela errando, você vai ver ela tropeçando, mas você não vai abrir a tua boca para amaldiçoar, e nem murmurar, e nem criticar ela. Sabe o que vai acontecer? Tu vai sentir algo de amor por ela, compaixão, dizer: minha irmã, vem cá, a irmã está tropeçando, não faça isso, porque Jesus, Ele quer completar uma obra linda na sua vida. Não desista.
E aí você vê hoje muitos de nós se esfriando na fé por conta da substituição desse vinho que não está entrando nesse odre, que somos nós hoje. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, para receber o novo de Deus, compreender tudo isso. O Senhor, Ele não coloca o vinho novo se o odre não estiver novo. Se nós não estiver preparado para receber o novo de Deus, Ele não vai nos entregar. Eu orava ao Senhor, e eu falo para vocês, o Senhor falou uma palavra ao meu coração, falou: meu filho, eu quero revolucionar essa cidade através de vocês. Agora se preparem, aí é com vocês. Estejam preparados, busquem. Porque eu tenho para dar, eu tenho para fazer, eu tenho para realizar. E aí eu já trouxe essa palavra aqui na igreja. Deus quer fazer coisas grandes entre nós, mas se nós não estiver preparado para fazer essas coisas grandes, Deus não vai nos dar. Deus quer derramar as suas bênçãos sobre todos nós aqui, mas se nós não estiver preparado, isso vai ser adiado até esse odre estiver novo, para Ele derramar o seu vinho sobre nós. E aí nós vamos viver o novo de Deus nesse tempo. Então, em nome de Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo agir, deixa Ele fazer, deixa Ele realizar. E entenda que esse deserto aqui, ele é professor, é um momento que está nos ensinando. Esse deserto aqui, como os irmãos já falaram aqui, ele é pedagógico, é para nos trazer lições de vida. Então entenda, eu aprendo hoje na minha caminhada, e cada dia mais eu vou recebendo a maturidade do Senhor sobre a minha vida. Eu estou recebendo a cada dia, e eu sei que Deus está me moldando, Deus está me preparando para as coisas maiores que estão chegando ainda. Sabe por quê? Cada dia mais nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor. E para ser parecido com Jesus, irmão, você tem que estar preparado para as inimizades. Você tem que estar preparado para as calúnias, para as difamações. Não adianta você querer servir a um reino para decepções, vão te deixar na mão de verdade. Escuta, para parecer com Jesus, tu vai ter que ter um Judas do teu lado. Sim ou não? Jesus teve para nos instruir, vai lá. Quer parecer com Jesus de verdade? Sim. Vai ter um Judas sempre caminhando com você, e você tem que saber lidar com essa situação na tua caminhada. E você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Porque esse irmão que pega no teu pé, que é chato com você, vai fazer você orar mais, vai você se aplicar mais. Escuta, eu não sei vocês, quando a gente está tudo de bom, a nossa família está bem, dinheiro na conta, glória a Deus, está tudo certinho, não entra o conforto aí, irmão? O comodismo não entra? E aí a gente tem que ficar preocupado, porque quando o conforto chega, aí a gente, dificilmente, até para vir na igreja é mais difícil. Não, porque não, você vê muito isso acontecer nos nossos dias hoje, que o irmão rala, está aqui, não perde culto, é terça, é quinta, é domingo de manhã, é domingo à noite, e aí Jesus me dá mesmo, Jesus dá, quando dá você some, quando dá a bênção, aí você parece que perdeu os motivos agora para agradecer ao Senhor. Escuta, o Senhor sabe da tua história. A Bíblia diz que Ele já conhece, o nosso Deus nos conhece antes de nós chegar no ventre da nossa mãe, e já conhece o final da nossa história. Mas tem algo que pode, tem uma vírgula aí, escuta, que a minha parte eu tenho que fazer. O Senhor nos dá uma liberdade para a gente ser ou não ser. Mas vamos ser de verdade, vamos viver um tempo novo aqui na igreja, vamos ser de verdade, vamos abraçar o irmão de verdade aqui na igreja. Não é aquele sorriso, não é mascarado, que a gente está aqui abraçando a Elza, mas dizendo: o que é que essa irmã chata está fazendo aqui de novo? É possível isso acontecer. Não, ame, porque na verdade aqui o céu quer ver sobre você, o vinho novo está sobre a tua vida. Não é aqui você querer abraçar a irmã, o irmão, dizer que está tudo bem, mas lá em casa você fala mal dele. Dentro do carro, caminhando para cá, você fala mal do irmão A, do irmão B. O vinho novo precisa ser derramado sobre a tua vida.
escuta, tu não tem a tua boca para poder observar e falar dos efeitos de ninguém. Seja instrumento de Deus, irmãos. Quer ver levantar uma vida? Quer ver você, na verdade, ser instrumento para resgatar uma vida? Começa a levar vida para essas pessoas através da palavra. Defeituoso aqui todo mundo é. Todo mundo aqui é. Agora escute, busque maturidade no Senhor neste tempo. Se você entrar por esse caminho, e eu preciso também entrar junto com você também, o Senhor vai nos dar estrutura aqui. Nós teremos aqui um povo lindo que vai entrar, e a tua recepção, sim, de verdade, vai transformar pessoas lá embaixo. Aí a nossa igreja será diferente. Nós já tivemos aqui exemplos extraordinários de irmãos que ficaram encantados aqui. Escuta, com a recepção da nossa igreja, com o tratamento que vocês deram, mas ali pelos corredores observaram você falando mal do outro irmão. Aquela irmã recebeu tão bem, mas lá na cozinha não estava falando legal. Ali pelos corredores do mercado não estava falando legal. Eu ouvi a irmã falando, o irmão falando. Poxa, não, eu não quero isso. Escute, quem tem o vinho novo não faz isso. Quem tem o vinho novo não faz isso. Então, em nome de Jesus Cristo, receba vida em Jesus nesta noite. Quer ver o Senhor agindo na tua vida, irmão? Quer ver? Começa a se policiar. Dizer: Jesus, eu quero olhar as qualidades que o nosso irmão tem. Tem irmão que, porque passou uma semana sem vir na igreja, 2 semanas, em vez de você receber com carinho e chorar por ele, orar por ele, você chega recebendo ele com 5 pedras na mão. Você nem sabe o que passou com ele. Você não sabe nem o porquê que o irmão não veio na igreja no domingo de manhã. Você não sabe. Antes, na verdade, de já levar e ter o julgamento. Escuta, e a igreja não é tribunal, viu? A igreja, ela é um hospital. Guarde bem isso para você. Acolha bem, trate bem, porque Jesus faria isso da mesma forma. Fica de pé, por favor. Então, para você viver um novo de Deus, comece a se preparar e agradecer ao Senhor, porque o deserto, eu creio que já chegou para a vida dos irmãos. Alguns estão terminando de passar esse deserto, digo amém. Mas que a tua boca seja só para agradecer ao Senhor, irmãos. Que você possa tirar lições desse deserto nesse tempo. Agradeça. Olha, tudo que o Senhor faz conosco tem um propósito, viu? Tudo que Ele faz conosco tem propósito. Tudo que Ele permite que aconteça conosco tem um propósito. Creia que Ele está no comando da nossa vida. Ele está no comando da nossa vida. Ele está. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Eri possa ser uma pessoa melhor, um coração melhor, de verdade. Que eu possa dirigir palavras para vocês, mas que eu viva primeiro essas palavras dentro de mim. Isso, e amá-los. Porque, irmãos, eu amo cada um de vocês aqui, irmão. E olha, e sem a exceção, se eu falar, não, eu amo mais o irmão ali, o irmão B, o irmão C. E geralmente essas pessoas que não ainda receberam o tratamento, esse odre velho ainda que não foi muito tempo para o sol, não é? E quando o couro, irmãos, ele não passa o tempo necessário no sol, ele fica até com mau cheiro, sabia? Quando ele não curte direito, né? Você guarda ele, dá um mau cheiro terrível, né? E você não consegue utilizá-lo como é para ser usado. Mas eu quero te dizer, aqui não tem odre velhos mais não. Você vai receber o novo de Deus na sua vida. Nós vamos concluir essa etapa. E o que ficou para trás, as experiências, deixa para lá. Não carregue mais isso com você, em nome